Olá, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma noite de reflexão, de atendimento espiritual, de vibração planetária. Esse mês nós estamos trabalhando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E hoje quem vai fazer a reflexão é nossa querida Neide, onde ela vai falar sobre a fé e a caridade. Mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer, como sempre fazemos, a nossa vibração planetária. Vamos vibrar pelo nosso planeta, que tanto precisa, né? Convidando vocês aí que estão nos assistindo a parar um pouquinho, a centralizar, acalmar, aquietar, fazer o exercício da respiração, fechar os olhos, mentalizar o nosso planeta Terra. Vamos visualizar esse grande planeta Terra, nossa casa. Vamos emitir as melhores vibrações para o planeta, vibrando por todos os dirigentes de nações. Que esses irmãos possam ser tocados pelo amor, pela paz, pela serenidade, sendo intuído, todos eles sendo intuídos para fazer o bem, para cuidar daqueles que mais precisam. Todos eles possam ser intuídos para a paz, para a harmonia, para o bem comum, deixando o ego de lado e pensando no bem comum. Vamos vibrar por toda a América, todo o continente americano, todos os países do continente americano. América. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos vibrar pela África. Vamos vibrar pela Europa. Vamos vibrar pela Índia, pela China, pela Rússia e Ucrânia. Vamos vibrar pela faixa de Gaza, por Israel, todo o Oriente Médio nesse momento está recebendo agora, saindo de nossos corações, amor, compaixão, paz. Acalma, Senhor Jesus. Calma. Vamos vibrar paz, amor, luz. Que os espíritos bondosos possam colher de cada um de nós essa oração, essa entrega, e possa juntar a tantas outras orações que estão sendo feitas, rogando paz, rogando união, compreensão. Derrama, Senhor, derrama sobre esse planeta, sobre todos os países, todas as terras, sejam envolvidas com essa energia de paz, principalmente as zonas, as áreas que estão mais precisando. Onde quer que tenha um coração em sofrimento, um coração conturbado, que receba de cada um de nós
luz, a energia, a paz, o conforto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. E assim vamos passar para nossa querida irmã Neide, onde ela fará a reflexão da noite de hoje. Um beijo no coração. Boa noite a todos. É sempre um prazer compartilhar com vocês nesse momento de reflexão. E nessa noite nós vamos refletir sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tema assim muito importante para nós, né? Que é a fé e a caridade. É do Espírito Protetor de Cracóvia, 1861. E nós vamos estar conversando aqui sobre fé e caridade. Então, a todos nós, do Estrela de Jacó, da Casa de Jesus, que estejamos aqui unidos e reunidos para refletirmos sobre essa importância para nós e para qualquer ser humano, que é sobre ter fé e praticar a caridade. Então, vamos ver. Inicialmente, eu fui pesquisar, né, o significado de fé e de caridade, porque nós vamos precisar entender o significado dessas palavras para que a gente possa entender melhor o conceito que o irmão traz para nós, né, de fé e de caridade. Então, a fé é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Então, a fé tem que ser uma confiança viva, uma confiança real, não é? Aquilo que a gente realmente deposita sem precisar de prova alguma. E a caridade? A caridade, a palavra caridade, vem do latim caritas, que significa amor. Então, é realmente algo fantástico, né? Vem de caras, caros, que é o caro, que significa caro, de alto valor, de digno apreço, de digno amor. Então, a caridade significa amor, algo de alto valor, algo de digno, digno de apreço e digno de amor. Então, essas palavras, o significado dessas palavras, pesam muito no entendimento do texto. E o irmão, o espírito protetor, ele inicialmente começa o texto enaltecendo a importância da fé na prática da caridade. Então, ele é como se a fé sustentasse de tal forma para que essa caridade possa ser praticada. E ele traz aqui, ele nos diz o seguinte: a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, ele nos traz aqui essa importância, porque é preciso, por quê? Porque ele mais adiante, ele vai falar que essa caridade, que é uma caridade austera, uma caridade verdadeira, e nós vamos ver mais adiante, eu tenho uma citação no Livro dos Espíritos,
que Kardec pergunta, né, sobre o conceito de Jesus sobre a caridade. E aí nós vamos ver. Então, mas ele também nos diz aqui nesse primeiro parágrafo que nós vamos nos deparar com, mesmo com pessoas sem religião nenhuma, que não tenha esse cunho, essa ligação, porque é como ele diz aqui, que a caridade realmente, para ser exercida com esse amor, com essa atitude, precisa ter fé, porque precisa ter uma conexão com o divino, uma conexão com a fonte. Mas ele também nos traz aqui nesse primeiro parágrafo que nós vamos nos deparar com pessoas, até mesmo sem religião alguma, que praticam alguma benevolência que constata-se como uma caridade, mas que depende de valores transitórios. Então, para as pessoas que têm valores transitórios, então, às vezes fazem doações. Não é que essas doações, a caridade material, seja desvalorizada de jeito nenhum. Ela é benéfica, ela ajuda, ela, ela leva o alimento, ela leva o provento para muitas pessoas que estão em dificuldades financeiras, em dificuldades de saúde, de doença, que às vezes não podem ter os recursos necessários para a sua sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, ele nos diz aqui que é necessário que essa caridade mais austera é preciso ser inspirada numa abnegação, né? Essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com constante sacrifício e de todo interesse egoístico. Então, para se praticar essa caridade, é preciso se abrir mão de todo o interesse egoístico. Então, o ser humano, infelizmente, ainda nós temos estamos ainda muito arraigados com o egoísmo, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade ainda está muito presente no ser humano. Então, para se ter a prática dessa caridade, é preciso realmente se abrir mão dessa dessas três chagas, né, que é considerado chagas da humanidade. Então, essa importância da caridade, da fé para sustentar a caridade, é necessária por quê? Porque tem que haver, além de haver, ter essa fé no divino, a fé na fonte, a fé no Supremo, nós, com essa força, é que nasce a abnegação, porque tem que se abrir mão muito de todos os impulsos egoístas. Então, tem que se abrir mão muito de todo o interesse pessoal, para que haja realmente essa caridade, como o irmão aqui nos diz. Já no segundo parágrafo, ele vai falar da caridade moral. E na questão 866, que é do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade no entender de Jesus. Então, como Jesus praticava a caridade, no caso, né? No entender de Jesus, como Jesus procedeu, como foi que Jesus foi caridoso? Então, os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, precisamos
desses três pilares, que são pilares muito fortes, são pilares ainda, infelizmente, que estão um pouco distante de nós humanos, devido justamente ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade. Então, nós também precisamos vencer essas três chagas da humanidade, né? Para que nós possamos chegar a esse sentido da palavra caridade, como Jesus entendia. Então, a benevolência como para com todos. Então, é independente, não tem. Nós podemos, é fácil mais a gente ser benevolente com quem está mais próximo da gente. E nem sempre, porque até dentro da própria família, tem muitas pessoas que às vezes nós não somos tão benevolentes, a depender de cada um, por quê? Porque às vezes a gente enxerga apenas a nossa verdade. E como nós estamos num mundo de provas e expiações, estamos a caminho da perfeição, então ainda estamos muito imperfeitos, nós não temos como ter a verdade absoluta de nada. Então, nós temos que ter essa benevolência, não com um, com dois ou três, mas a benevolência é praticada por Jesus, eram com todos, porque todos eram irmãos, todos eram filhos de Deus, todos eram irmãos. Então, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Então, nós temos que ter indulgência. Por quê? Porque nós temos que pensar que fazer ao outro aquilo que gostaria que fizesse conosco. Não é isso? Para que a gente possa ter essa indulgência com todos, né? Nós temos que não olhar o ponto negativo do outro, porque também nós temos pontos negativos. Não é fácil. É algo que precisa ser muito trabalhado, precisa conquistarmos muito mais coisas do que a gente até imagina. E o perdão das ofensas. Então, o perdão das ofensas também não é perdoar os que estão mais próximos ou aqueles que, mas perdoar todos, inclusive os inimigos, como Jesus nos orientou, né? Perdoar os vossos inimigos. Então, se nós tivéssemos, no momento que nós, humanos, tivermos esses três pontos, ou seja, nós já estamos praticando a caridade ao parecer de Jesus. Então, precisamos desses pontos aí. Então, lá no segundo parágrafo, ele já fala da caridade moral. Então, a caridade material, nós já conhecemos, é a caridade que realmente, vamos dizer assim, é mais acessível a nós humanos. É mais fácil, é mais acessível. A caridade moral realmente precisa de um esforço bem maior, bem maior. E nós vemos assim, por exemplo, a caridade material é baseado em oferendas, em ofertas transitórias. E isso aí é considerado não como caridade, mas sim como uma filantropia, porque muitas pessoas que de recursos financeiros, que têm, são abastadas, têm muito recurso financeiro, essas pessoas são filantrópicas. Por quê? Porque elas são eméritas e cuja contribuição é uma contribuição muito válida para a humanidade. Então, tem pessoas com muitos recursos que fazem altas doações para muita coisa que pode beneficiar não só um ou dois, mas beneficia até a humanidade inteira, né? Então, muitas doações.
Nós vemos aí, por exemplo, a irmã Dulce. Então, quantas pessoas de recursos, de condição, eu até mesmo eu vi uma entrevista de Divaldo falando que ele disse que ele ia falar sobre aquele assunto, a irmã Dulce já não estava mais aqui entre nós, encarnada, e ele disse que um certo momento que ela ligou para Divaldo, eu estou muito triste, muito preocupada, a situação financeira, que disse que chegando assim, final do ano, 13º, salários, e não tinha recurso nenhum, né? E ela preocupada, e passou um tempo e ela disse assim, bem, vou entregar a misericórdia de Deus. Aí passou um tempo, ela recebeu uma ligação de Roberto Carlos, e Roberto Carlos conversou com ela, perguntando sobre a situação, e ela relatou. Aí ele imediatamente mandou uma soma bem alta, eu não lembro assim quanto, uma soma alta onde deu para pagar todo a despesa de pessoal dela e mais ainda ficou algo para ela suprir as necessidades devidas. Então, essas pessoas são pessoas também caridosas, não são e estão fazendo bem, né? Mas são pessoas que não é a caridade, é uma caridade material que ajuda. Então, essas pessoas são pessoas que fazem a filantropia, dão ajuda, colaboram porque tem suficiente para que suprir as necessidades daqueles que estão mais em situações mais vulneráveis. Agora, as pessoas como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e muitos outros, e tem muitos, né, que a gente não se for citar aqui, vai passar quase aqui a noite toda, eles transformam-se em apóstolos de caridade. Eles realmente são chamados, podem ser chamados de caridosos. Por quê? Porque eles não possuem valores transitórios, eles não tinham valores transitórios, mas sim eles ofertavam o tesouro de amor, a sua vida devotada para aquela situação. E possibilitavam o quê? Esperança de vida melhor para aquelas pessoas, esperança de saúde melhor para aquelas pessoas, para milhares de pessoas, milhares de vidas. Então, essa é a caridade moral que o nosso irmão fala aqui, que precisa de muita fé, fé no alto, fé em Deus, para que possa abrir mão e ser abnegado, ser aquela pessoa que faz concessões, faz sacrifícios, né? Sem se preocupar única e exclusivamente com a sua vida pessoal. Então, vemos que Irmã Dulce tinha problemas de saúde muito sérios e, no entanto, ela superava isso. Chico Xavier da mesma forma e muitos outros da mesma forma. Ou seja, é como se esquecesse da própria vida para viver a vida do próximo. Então, essa é que é a verdadeira caridade moral. E aqui o irmão nos fala que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Então, para que a gente possa ser feliz no mundo, na eternidade, no mundo espiritual, nós precisamos nos aperfeiçoar moralmente aqui.
Então, esse segundo parágrafo, ele enaltece e fala da caridade moral. E no terceiro parágrafo, e aqui ele fala ainda no segundo parágrafo assim, ó, só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele procure, não nos gozos materiais, e sim no bem, e sim fazer o bem. Então, esse é a caridade moral que a gente precisa trabalhar. E aqui ele fala o seguinte: mas a única e exclusivo sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, nesse terceiro parágrafo, ele fala que nós devemos o quê? Vencer a nós mesmos, ou seja, superarmos as nossas dificuldades, superarmos o orgulho, o egoísmo, a vaidade e fazer o bem, como ele diz aqui mesmo, não nos gozos materiais, e sim no bem. Então, a felicidade aqui na Terra não está apenas, única e exclusivamente nos gozos pessoais, e sim na prática do bem comum, do bem ao próximo. Então, nesse terceiro parágrafo, ele nos convida a realmente a vencermos a nós mesmos, trabalharmos a nossa reforma íntima, trabalharmos a vencer o ego, a vencer aquelas mazelas que às vezes atrapalham a nossa evolução espiritual. E eu trouxe também aqui, porque vencendo essa, essas dificuldades que nós temos, infelizmente, ainda na matéria, nós vamos superando e chegando a patamares mais elevados na vida espiritual. E, logicamente, vamos ter a fé e praticar a caridade que o irmão aqui nos aconselha a ter, que é a caridade moral. Nós não vamos deixar de fazer a caridade material, mas se aperfeiçoar em também trabalharmos essa caridade moral, a caridade onde nós vamos nos esforçar ao máximo para sermos benevolentes, para fazermos concessões a algumas situações para que a gente possa alcançar esse patamar de felicidade que Deus nos reservou, dentro da fé, do amor e da caridade. E eu trouxe lá do Evangelho segundo o Espiritismo, para fechar esse assunto, a necessidade da caridade segundo São Paulo, que está lá no item 6. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quando se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres,
e entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não abre, não obra temerária, nem precipitadamente. Não se enobrece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Caridade nunca, jamais há de acabar ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, Coríntios, capítulo 13, de 1 a 7, versículos de 1 a 7. Então, esse é baseado, está no livro está no Evangelho segundo o Espiritismo, e é baseado na carta de Paulo aos Coríntios, como eu falei aqui no início, que caridade vem de caritas, que é amor. Então, lá no Evangelho, na Bíblia, na verdade, na Bíblia, tem como amor, mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo colocou como caridade. Então, a caridade realmente é ação, é ação de amor, mas que precisa também ser baseada e pautada na fé, porque sem fé nós não vamos poder praticar a caridade de forma absoluta, de forma abnegada, de forma como Jesus a praticou. Então, vamos rogar ao alto que nos ilumine e nos dê muita luz para que nós possamos um dia chegar a essa tão sonhada caridade que Jesus pontuou. E essa é a nossa reflexão da noite de hoje, e nós vamos agora passar ao nosso momento de oração e de atendimento espiritual. Então, vamos aquietar nossa mente, aproveitar essa mensagem de amor, de caridade, de fé. E vamos respirando. Podemos fechar os nossos olhos. Ficar numa posição de receptividade para que possamos receber as bênçãos do alto, as bênçãos que vêm dos nossos amados amigos, irmãos, atendentes fraternos, que visitam os nossos lares, que vêm ao nosso encontro. Então, vamos respirar. Respire suavemente. Ponha-se em sentido de receptividade,
Sinta a sua coluna ereta. E já vá sentindo a presença amiga dos nossos atendentes espirituais, trazendo fluidos benéficos, fluidos salutares, nos envolvendo nesse fluido universal, com a permissão do nosso Pai Celestial. Para que nos envolva e nos transforme, retirando todas as negatividades. E repondo energias benéficas, energias de luz, energia de paz, energia de harmonia, de perdão, de amor. E vamos sentindo já essa transformação. Vamos esquecendo todo aquele mal-estar, toda aquela angústia, toda aquela preocupação no dia a dia. E vamos agora somente elevar nosso pensamento para o bem, para o amor. E vão sentindo esses fluidos penetrarem em nossos corpos, com as mãos elevadas sobre nosso coronário. Os irmãos fraternos colocam essas energias para nós. Visualize um feixe de luz penetrando sobre o coronário. Um feixe de luz azul, violeta, penetrando no coronário, expandindo-se por todo o corpo, passando por todos os pontos de energia viva do nosso corpo. Envolvendo todos os pontos energéticos, fazendo com que os vórtices funcionem de maneira harmônica, trazendo saúde física, mental, emocional, espiritual. Silencie um minuto e nesse momento façam seus pedidos, exponha as suas necessidades, as suas dificuldades, porque é um momento de entrega.
É um momento que estamos recebendo a luz divina sobre nós. É um momento que estamos fazendo a conexão. É um momento de entrega, de amor. Sinta a luz do divino penetrar todo o seu corpo, físico, mental, espiritual. E sinta-se todo iluminado. Respire mais uma vez. E banhados nessa energia de paz e luz, vamos retornando, agradecendo aos nossos irmãos que estiveram aqui conosco, agradecendo ao Pai por nos permitir aproveitar esses momentos de tanta luz e de tanta paz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Muita paz.